Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que entender que viver o reino de Deus se trata de um processo que envolve entendimento, compreensão e submissão. Pois se não houver entendimento, nós não compreenderemos a vontade de Deus. E não compreendendo a vontade de Deus, não nos submeteremos. Por isso, a gente precisa olhar na direção correta. Conhecer o Pai, conhecer a Jesus Cristo. Pois é nisto que está a vida eterna. De maneira que a gente entendendo, a gente possa, à medida que caminhamos e conhecemos o Senhor, nós possamos nos submeter à sua vontade e sermos o instrumento de justiça e expressão da sua graça neste mundo. Pois tudo envolve entendimento. Teve a situação que Jesus, conversando com os fariseus acerca de casamento, de divórcio, tudo, e Jesus fala que Deus permitiu na lei de Moisés a separação, a carta de separação, o divórcio, por um simples motivo, por causa da dureza do coração. E essa conversa vai, Jesus explicando tudo, e os discípulos perguntam então, na questão de discutir sobre isso, fala que então era melhor não se casar. Mas o que Jesus fala para eles é que é importante. Diz assim lá em Mateus 19, 11 e 12. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isto é dado, porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, quando nós vemos essa questão, que é um processo onde há entendimento, submissão e compreensão e submeter à vontade de Deus, nós entendemos as escolhas e as decisões que Paulo fez. Ele, por decisão, por causa do reino de Deus, por causa da vontade de Deus, entendendo o seu chamado, escolheu não casar. Por quê? Porque ele não queria ter a preocupação que é requerido num casamento, pois ele tinha uma missão, um propósito, que era anunciar e pregar o evangelho, e ele não queria imputar à sua mulher este sacrifício, esse esforço. Então ele tomou esta decisão. Por isso, tudo no reino de Deus se trata disso, de escolhermos, de entendermos, para que, tendo a escolha segundo a vontade de Deus, compreendendo a vontade de Deus, nos submetamos como Paulo. Por isso, nós precisamos entender que, primeiramente, quem nós somos em Deus, a sua obra em nosso favor, o chamado, e como somos feito um novo ser, uma nova criatura. Não se trata de duas coisas, do material, espiritual, mas de entendermos que em Cristo nós somos feito um novo ser, quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, como Messias, como aquele que veio para reconciliar os homens com Deus. Ele morreu para que nós tivéssemos o perdão do pecado e recebêssemos esse perdão. Ressuscitou para a nossa justificação. Então, o nascimento, o novo nascimento, é decorrente disto, de nos submetermos, de reconhecermos essa obra salvadora, reconhecermos que a salvação é pela graça, por causa da expressão do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Tendo sido salvos, feito um novo ser, a imagem de Cristo, nós recebemos da mente de Cristo. Então, nós entendemos que precisamos viver segundo a vontade de Deus, pois nós somos colocados na sua presença. Cristo nos apresenta diante do Pai, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós somos unidos com o nosso Deus. Nós estamos nele, ele está em nós, e assim devemos viver nessa consciência de aonde estamos. A partir deste momento, se trata de uma jornada de santificação, onde nós, rejeitando as obras da natureza humana, as obras da carne, possamos nos revestir daquilo que são os frutos do Espírito, que na realidade revestimos de Cristo, para sermos cheios de Cristo e assim revelarmos o Pai ao mundo. Esta é a nossa vida. Agora, nós somos chamados para fazer coisas diferentes.
E precisamos entender este chamado, de maneira que, ao compreendermos o chamado, nós nos submetamos à vontade de Deus e, assim, possamos escolher segundo aquilo que seja o querer do Pai, assim como Cristo nos dá o exemplo, submetendo ao Pai e à vontade que Ele tinha determinado, pois era o melhor para o reino de Deus, para a sua glória, para as nossas vidas, naquilo que nós somos chamados para viver e que fomos capacitados para isso. Este é o entendimento que a gente tem. Por isso, a questão da discussão se trata disso, de compreender, porque se não houver compreensão, jamais faremos as escolhas que precisamos fazer segundo a vontade de Deus. E o nosso culto a Deus está no fato de nos submetermos a Cristo, de submetermos à vontade do Pai. É aí que nós prestamos o verdadeiro culto, quando nós oferecemos os nossos membros a Deus, para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós. E para que isto possa acontecer, por isso que Paulo fala na carta aos Romanos, nós precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente, ou seja, do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai e vivermos em plenitude de vida, na plena paz, plenos, pois estamos em Deus, somos dele, estamos nele e ele está em nós. Somos pedras vivas do seu templo que ele está construindo para a sua glória. Que haja em nós este entendimento, esta compreensão, que possamos caminhar nesta direção, na direção de compreender a vontade de Deus, de desejar ardentemente conhecer essa vontade e, conhecendo as Escrituras, nós possamos ter entendimento, para que, tendo entendimento, compreendamos e, compreendendo, a gente possa se submeter à vontade do Pai, seguindo o modelo de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.